Iniciamos, né? Vou fazer aí uma breve exposição da aula anterior e vamos dar continuidade fechando, né? O tema de Cristo Mediador, seção 8 da nossa Confissão de Fé, capítulo 8. Tá? Então, antes de nós começarmos, nós vamos orar. Vamos orar para nós darmos início aí à nossa aula. Tá? Acho que já desceu todo mundo, né? Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pelo que ouvimos, ó Pai, pelo que participamos, ó Pai, nesse culto, a administração do sacramento. Sempre trazem, Senhor Deus, grande regozijo e edificação ao teu povo. Nesse momento queremos continuar, ó Senhor Deus, a falar da razão das nossas vidas, que é Cristo, e que o Senhor possa estar trabalhando o nosso coração, a nossa mente, nos dando um entendimento cada dia maior do Evangelho e da graça de Deus na vida do seu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, nós estamos no capítulo 8 da seção 8 da Confissão de Fé de Westminster. E a seção diz assim: Cristo, com toda certeza e de forma eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, governando os corações dela pela sua palavra e pelo seu Espírito, subjugando todos os seus inimigos por meio de sua onipotência e sabedoria, de maneira que pelos meios mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Então nós vimos que essa sessão fala sobre o Cristo medianeiro, ou seja, o capítulo, né? E que essa sessão ele mostra Cristo aplicando a sua redenção que ele mesmo concedeu, como sacerdote aos escolhidos pelo Pai. Aí nós vimos que essa primeira afirmação, Cristo com toda certeza e forma eficaz aplica a salvação a todos para quem adquiriu. Nós vimos que ele faz isso por meio da sua obra, ou seja, da sua morte e do seu sacrifício. E essa ação é uma ação eficaz da parte de Deus, eficiente. Nós vimos também que o fundamento, né, dessa efetividade, ou seja, dessa aplicação da salvação, se dá por meio do sacrifício. É por causa do sacrifício de Cristo que a nós é aplicada a salvação e os meios garantidores dessa salvação, da obra de Deus na nossa vida. Eu queria fazer um comentário que eu fiz anteriormente, citar o comentário do Dixon. Ele diz assim: esse parágrafo final de Cristo mediador serve como uma ponte que parte da consumação da nossa redenção por Cristo na história e nos leva até a redenção da nossa vida no presente. Pois não foi assim sem motivo que Cristo morreu. Não, ele sempre teve em vista todos aqueles que eram dele. Antes de adquirir a redenção, já tinha escolhido cada pessoa que iria receber o dom que ele compraria ao custo da sua própria vida. Então a Escritura vai nos dizer, e a confissão de fé vai assim apresentar, que o Senhor pode dizer isso, com certeza, que ele aplica essa salvação, porque isso foi dado pelo Pai, que o seu sacrifício é um sacrifício perfeito. E esses que foram alcançados por meio do sacrifício de Cristo, e aí aplicados, eles vão ouvir a voz do Senhor e vão obedecer. E o Senhor vai assegurar que eles ouçam essa voz. Então, a base da aplicação da nossa salvação e das coisas que estão relacionadas a ela é o sacrifício do Senhor Jesus. E ele aplica esse sacrifício a quem aquele das quais o Pai assim concedeu. E aí a nossa confissão de fé, nesse capítulo, ele diz como ele comunica isso. A base é o sacrifício. Cristo morreu. Ele deu a sua vida por nós, a sua igreja. Esse é o fundamento. Por causa disso, ele aplica isso aos eleitos.
E como ele faz isso? Qual o instrumento, qual é o meio que ele aplica a esse sacrifício à salvação? A intercessão, nós vimos isso, né? A revelação da palavra de Deus, dos mistérios da salvação. Então nós vimos isso, que Deus intercede por nós vimos lá que essa intercessão se dá pela própria pessoa de Cristo, né? Nós vimos também que essa aplicação da salvação se faz, né, por meio da palavra, revelando a palavra e a palavra do Senhor e os mistérios que estão apresentados ali naquela palavra. Então, esses são os meios pelos quais o Senhor torna e aplica de forma eficaz a salvação a todos aqueles que creem. E o terceiro ponto, ou seja, por meio da intercessão, da revelação da palavra e da persuasão do Espírito Santo na vida dos eleitos, daqueles que foram escolhidos por Deus. Essa seria a terceira forma, ou o terceiro elemento pelo qual o Senhor comunica a sua salvação, ou seja, o seu sacrifício se torna eficaz a essas pessoas, de forma que o Senhor intercede por eles, de forma que o Senhor revela a palavra a eles, de forma que o Espírito Santo, né, vai persuadi-los a crer e obedecer e governar as suas vidas. Então nós vamos ver isso agora. E tudo isso proporcionado pelo sacrifício de Cristo. Então, Romanos capítulo 8, verso 9 e 14, vai dizer assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Um outro texto, não precisa procurar agora não, porque nós vamos citá-los depois. Seria, aqui você vê claramente em Romanos capítulo 8, 9, que o Senhor guia por meio do seu Espírito que habita naqueles que são seus. Lá em Tito, no capítulo 3, verso 4 e 5, ele diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para conosco, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, é a ação eficaz do Espírito Santo na vida do crente, fazendo com que ele obedeça e creia, e a partir daí governando pelo seu Espírito. A ideia, ou seja, o que a Escritura está dizendo é que o Espírito Santo acompanha a palavra para fazê-la eficaz. Nós falamos disso anteriormente. Citamos ali o exemplo de Faraó. O Espírito Santo, ele torna eficaz a palavra, ou seja, aplica a palavra naqueles que são dele. Naqueles aos quais ele escolheu. E essa aplicação, ela é momentânea, no momento da conversão. Essa conversão pode ser uma ação do Espírito prolongada na vida da pessoa, tendo um entendimento, e aí chegando ao entendimento espiritual com relação à sua vida diante de Cristo. Isso é muito comum na vida dos que são filhos, dos filhos de crentes, ou aquele momento em que a pessoa se depara com o Evangelho, ela vem de uma vida descrente, de um contexto, onde não foi acompanhado pelos pais, não foi ensinado pelos pais, e aí se depara com o Evangelho, naquele momento ali ela é despertada, ela é alcançada pelo Espírito Santo, mas também tem uma progressão no seu ensino, no seu entendimento, é a ação do Espírito Santo sobrenatural, persuadindo, convencendo, mudando, o coração dos homens. E é por meio desse Espírito, que nós somos guiados. Romanos capítulo 15, versos 8 e 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aqueles que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras,
por sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, a circunvizinhança, até o Ilírico, tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo está reconhecendo aqui que essa condução dos gentios à obediência, o poder transformador da palavra de Deus, vem por meio do poder do Espírito, né? E aí, por isso que o Senhor Jesus vai dizer lá na oração sacerdotal, né, que é uma oração de intercessão pelo seu povo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós buscamos compreender, entender o trabalho do qual Cristo é autor e que agora está consumado, que é a nossa salvação, por isso ele diz lá na cruz, tetelestai, que significa estar consumado, a obra dele foi consumada, tá? Entendemos que Cristo está trabalhando em nós por meio do seu Espírito, que acompanha a pregação e o ensino da palavra de Deus para torná-lo eficaz. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que o homem tem entendimento, todo ser humano tem entendimento para compreender a palavra de Deus. Eu já participei de uns evangelismos que eram bem arminianos. E numa desses momentos, né, a gente tinha tipo uma cartilha. Eu, naquele momento, eu já era contra esse tipo de coisa, mas eu não falava nada, né? Eu era... mas eu não tinha essa postura. E aí tinha uma cartilhinha que a gente falava sobre o sacrifício de Cristo e tal e tal. Então, a pessoa que estava à frente dizia, depois que a pessoa, que você expõe isso, não tem como ela, por onde ela correr, ela vai aceitar. Não é assim. Ela vai chegar à conclusão que você está mostrando, que é uma conclusão bíblica. Você precisa se arrepender do seu pecado, só Cristo é suficiente. Isso aí ela vai entender. Mas entender isso não está necessariamente ligado ao entendimento do coração. Eu conto a experiência da minha irmã, né, que já faleceu, e ela casou com um descrente, um ímpio. E ele dizia para mim assim, quando a filha dele era pequena, eu quero que a minha filha vá para a igreja, porque eu sei que aquele é o melhor lugar. Mas ele não ia. Ontem a gente comeu um espaguete, uma delícia. Imagina eu chegar para você, essa comida tá uma delícia. Tá muito boa. E você não come? Você vai comer, né? Se tá gostoso. É porque você já experimentou. Então você vai comer. Quer dizer, o ímpio reconhece, alguns, que a igreja é o melhor lugar, que a igreja é um bom lugar, que a igreja é um lugar de salvação, mas ele não crê nisso. Ele não acredita no seu coração nisso. Ele entende, mas ele não acredita. Agostinho tinha uma expressão latina, que dizia entender para crer e crer para entender. O conhecimento do Evangelho parte do entendimento do homem. Temos um texto aqui, formalmente constituído, que apresenta uma verdade. Só que é uma verdade espiritual. Por quê? Porque ela fica andando assim? Não. É uma verdade concreta, espiritual, porque o homem só vai se apropriar dessa verdade se ele for tocado pelo Espírito Santo por meio dessa verdade. Se não, se eu pregar e falar e o Espírito Santo não acompanhar no coração de um determinado indivíduo, ele vai entender, vai achar bonito, como muitos acham. Poxa, legal, gosto de ver o pastor pregando. Como já vi isso em muitas igrejas, eu gosto de ouvir o pastor. Mas compromisso com Deus nenhum. Vai embora. É só uma preleção para ele. Por quê? Porque faltou o elemento essencial que acompanha a palavra de Deus para transformar o coração do homem. É por meio do Espírito Santo que a palavra desperta, transforma e dirige os eleitos. Desperta é quando ele
acorda para as verdades do Evangelho e busca aquilo, transforma porque ele vai viver a partir daquilo e dirige, porque é o caminho que ele deve andar. É o seu instrumento, né? É a sua bússola na vida. A palavra de Deus, é o Espírito. E por que isso acontece necessariamente na vida dos eleitos? Porque Cristo é efetivo em tudo que ele faz, à medida que ele trabalha em nós pelo Espírito Santo. Eu citei aqui na pregação, conversa que eu tive com a Sanira, eu achei, Sanira, olha, primoroso. E isso é ação do Espírito. Ela chegar naquela compreensão. Ela, pastor, mas aqui, eu ia até, quando eu estava preparando isso em casa, eu pensei nisso e ia colocar. Falei, não vou colocar não. Mas o Senhor Jesus aqui disse que Pai perdoa, porque não sabe o que faz, e a súplica do Senhor Jesus, a sua intercessão é perfeita. E aí você vê lá a súplica de Cristo sendo ouvida na pregação de Pedro, vós o mataste. E aí ele se arrepende, o que faremos, irmãos? Estamos perdidos. Arrependam-se dos seus pecados, creiam no Evangelho. Aqueles ali 3.000, no meio de uma multidão, não sei se eram 5.000, 6.000, 3.500, mas quando se reuniam ao redor de Cristo, e aquilo era uma festa que tinha milhares de pessoas em Israel. Então, se 3.000 se converteram, porque tinha o dobro daquilo ali, ou muito mais. Aquela oração do Senhor Jesus não foi aplicada na vida daqueles homens, mas somente daqueles 3.000 que se converteram naquele momento. É lógico que pode ter algumas pessoas ali que se converteram depois. Eu estou analisando a questão pontual ali. A oração de Cristo foi ouvida, como foi ouvida na nossa vida também. A sua intercessão. Ele intercedeu por nós, aqueles pelos quais ele morreu. Porque esses foram dados pelo Pai. E os outros? Os outros foram deixados à sua própria sorte, porque Cristo não morreu por eles. Eu sempre digo que a mesma justiça que traz vida é aquela que condena. Aqueles homens, os homens que vão ao inferno, são condenados pela justiça de Cristo, pela lei de Deus. Eles serão avaliados pela lei de Deus. Aqueles que morreram em Cristo também morreram e foram avaliados pela justiça de Cristo. A mesma justiça que salva, porque ela é vicária, é aquela que condena, porque não é atribuída a eles. Cristo não substituiu aqueles homens da cruz, mas somente a sua igreja. E é por meio disso que o Espírito Santo age. Ele é o Espírito da nossa fé e nos persuade a crer. Ele é o Espírito que nos controla e conduz. Agora sim, abram aí, Romanos 8, 9 e 14. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então ele está aqui dizendo que o Espírito Santo habita nos crentes. E aqueles que têm o Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e, consequentemente, são filhos de Deus. É isso que a Escritura vai dizer. E aí, Cristo usa o seu poder, o poder do seu Espírito Santo, para governar os corações. É o Espírito Santo que convence o pecado, da justiça e do juízo. Na nossa teologia, existem duas ações do Espírito Santo. Uma ação ordinária, que alguns dizem que não existe graça comum, mas é um grande erro. É um grande erro. Porque graça é um favor imerecido. Então o homem não mereceu existir. O homem não merece a vida. Ele não mereceu. Se eu construo uma cadeira, eu vou dizer que ela mereceu ser construída por mim? O que ela fez para que eu a construísse? Nada.
Ela não fez nada. Eu que me dispus a criá-la. Vou criar uma cadeira. Isso é graça comum. Graça comum. A graça de Deus que age por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo agindo de forma comum, convencendo o quê? A sociedade do erro. Por meio de quem? Da consciência. Como Paulo diz, se os homens agem de conformidade da lei, demonstram a lei gravada nos seus corações. Ou seja, homens ímpios têm a lei gravada no coração? Tem. Mas de que forma isso? Da forma como é o crente, conduzido por ele? Não. Ele tem ali, mas o que ele faz com essa lei que foi gravada? Ele se submete a ela? Não. Em alguns casos submete, outros não. Porque quando age com justiça, quando age com bondade, com benevolência para com o próximo, ele está seguindo a lei de Deus. Uma lei que está gravada aqui, na mente dele. Mas não está aqui no coração. Serve só para condená-lo. Quando Deus fala, quando Cristo fala assim, em Mateus capítulo 5, acho que é 45, se eu não me engano, que cai chuvas sobre maus e bons. Isso é o quê? Graça comum. Por quê? Porque Deus tem uma dívida com o homem e precisa dar chuva para ele comer. Ele tem uma dívida com o homem. Não, isso é graça. Por isso que nós dividimos na nossa teologia de graça especial e graça comum. Porque o Senhor é bondoso para com o homem, de uma maneira geral, ele é bondoso para com a sua criatura, mas para com os seus filhos, ele é especial. Vou deixar você falar. Ele é especial. Não é muito diferente de nós, não. Eu gosto dos filhos de todos os meus amigos. Trato bem, são bem recebidos, são irmãos em Cristo. Mas o meu cuidado vai para quem? Vai para os meus, porque eles estão debaixo da minha proteção. Eles são a minha responsabilidade direta. No momento em que uma criança dessa entra para o seio da minha família, agora é minha responsabilidade. É um filho também. Eu vou tratá-lo como filho. Não interessa se é sobrinho, se é filho de um amigo. Não, agora ele está debaixo da minha proteção. É filho. É filho. É adotivo? É filho. Meu amor, meu cuidado. Isso é tão natural que, às vezes, quando você está cuidando de um filho de um amigo que viajou, o seu olhar, uma criança pequena, o seu olhar não é mais preciso com ele do que os seus filhos? Por quê? Porque ele está debaixo da sua proteção. Ele não é seu, você vai ter que dar conta. Essas coisas estão presentes em Deus. Deus criou todas as coisas e Ele ama a sua criação. Ele ama tanto a sua criação que Ele salvou alguns oferecendo Cristo. Ele não dizimou essa criação. Não, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui o universo, aqui a Terra, que é o único lugar habitável, só com animais pré-históricos. O ser humano não vai estar, porque eu não desgostei do ser humano. Não podia fazer isso. Mas não é isso que acontece, não foi isso que aconteceu. Deus mostra o seu amor para com a humanidade, oferecendo Cristo e salvando aqueles que são seus. Fala, Sanira, você levantou a mão. Isso é especial?
Ter um relacionamento com Deus, saber que precisa servi-lo, né? Mas a gente não pode deixar de falar não, porque é por meio dessas falas, você falando a palavra, que o Espírito de Deus vai quebrar. Mas o comportamento dela é igual ao comportamento que nós estamos vendo aqui no Evangelho de Marcos. As pessoas estavam procurando Jesus para serem curadas, não para serem salvas, né? E aí ele salvava aqueles que tinham fé nele, ou seja, aqueles que entendiam que ele não podia somente salvá-los das suas enfermidades, mas salvar a sua alma, né? E muitas vezes eles se revelavam, como se revelou para aquele jovem lá que foi expulso, acho que ele era cego, foi expulso do templo, né? E aí ele falou assim: você crê no Cristo? Aí ele chega para o Senhor Jesus: quem é esse para que eu creia? Eu. Ele se revela. E aí naquele momento, aquele homem se prostra diante dele. Então assim, essa é a realidade. Tá? Essa é a realidade. Essas pessoas, elas são alvos sim da graça de Deus. Mas que graça? A graça comum. A graça que o Senhor aplica à sua criação. A graça especial é aquela que faz com que o homem, nesse mundo, ele já tenha a vida eterna. E viva nessa expectativa. E essas coisas só são dadas àqueles a quem o Senhor Jesus disse assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Abre aí Romanos capítulo 15, verso 18 e 19. Cristo usa o poder do seu Espírito Santo para governar nossos corações. Veja aqui, Paulo dizendo, já citei esse texto: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais, prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo nos torna santos por sua palavra. A Bíblia, é na Bíblia que o caminho da salvação e santificação é mostrado. Nós vimos isso no instrumento usado, né, por Cristo anteriormente. Intercessão, revelação da palavra de Cristo. Então, é o Espírito Santo que nos torna santos por meio da palavra. Ele age com a palavra de Deus. O ministério do Espírito Santo na igreja sempre foi e continua sendo dar o quê? Discernimento. É o ministério da palavra. O Senhor Jesus disse: eu vou enviar o Espírito, ele vai convencer. Convencimento. Vai convencer como? Qual é o instrumento usado por Deus, ou pelo Espírito, melhor dizendo, para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo de Deus? A palavra de Deus. Tá? Por isso o Senhor Jesus vai dizer: santifica-os na palavra. A tua palavra é verdade. Por quê? Porque é por meio do Espírito agindo na palavra que o sacrifício de Cristo é aplicado àqueles que foram escolhidos. O Espírito Santo na vida do crente é indispensável para tudo que somos e esperamos ser. Por isso a promessa de Jesus com relação ao Espírito: eu rogarei ao Pai, João 14, 16, 17, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Em um texto da Escritura, achei muito interessante, às vezes, um comentário de um pastor, né, um comentarista do texto, lá de João capítulo 14, 26, quando diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo que vos tenho dito. Aí ele disse assim, aplicando isso para nós: como é que o Espírito Santo vai fazer isso se você não lê a palavra, se você não medita na palavra?
A Escritura está dizendo, o Senhor ensinou os seus discípulos. E ele vai dizer, no momento oportuno, eu vou lembrar isso que eu estou falando aqui para vocês. O que eu estou dizendo para vocês, eu vou lembrar. A gente pega o Evangelho, mas João vai dizer que se tivesse que escrever tudo que Jesus fez, não teriam livros para se conter. Não teriam livros para se conter. As coisas que ele ensinou aos seus discípulos. Tudo aquilo que ele falou a eles. Então, para que nós tenhamos essa promessa e essa certeza de Deus, que o Senhor, que o Espírito Santo vai lembrar as coisas que ele disse, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Isso é tão interessante, é tão legal, e você deve louvar a Deus por isso. Eu preparo a minha pregação e escrevo o que eu vou dizer. E muitas coisas que eu não escrevo aqui, que eu falo. Todo dia de manhã, eu preparo durante a semana a pregação, aí no sábado, já terminado, às vezes eu não terminei, mas geralmente eu termino, sábado de manhã eu acordo e leio tudo aquilo que eu preparei durante a semana. Aí vem determinadas coisas na minha mente. Eita, esse texto aqui. Aí coloco. Aí no domingo de manhã, ou domingo à noite, antes de vir para a igreja, eu pego, vou sentar e vou ler de novo. E aí eu lembro de coisas que eu não tinha lembrado durante a semana toda, que eu estudei a palavra de Deus. O que é isso? Às vezes eu nem sei a referência, eu não lembro a referência. Não lembro, vocês sabem que eu não sou muito bom de lembrar determinadas coisas. Eu lembro sim o que está escrito, às vezes em forma de paráfrase ou literalmente, mas às vezes eu não sei qual é o texto da Escritura. Eu sei que é em Hebreus, sei que é no capítulo 26, sei que, e aí eu vou procurar. Às vezes nem lembro a passagem. Aí eu vou lá no meu material, vou procurar. Mas eu lembro que aquilo está escrito. O que é isso? Eu sou muito inteligente. Eu estudo muito. Eu sou muito perspicaz. Às vezes eu tenho conclusões aqui que eu fico pensando assim, cara, como é que eu cheguei a essa conclusão? É o Espírito Santo trabalhando no meu coração. Por meio do quê? Da palavra. Eu estudei, eu me preparei. São leituras que eu fiz anteriormente, textos das escrituras que eu li, que eu continuo lendo. Aí no momento, esse texto, o Senhor Jesus falou isso, o que é isso? O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Aí você vai dizer assim, mas os homens que estudam e que leem muito, qualquer tipo de coisa, eles não fazem esse exercício também? Às vezes de lembrar determinadas coisas? Fazem. E essa capacidade foi dada por quem? Agora, fazer isso na Escritura, fazer essas relações na Escritura, lembrar de um ensino, aplicar o ensino da palavra de Deus que está ali, que você juntou com um texto e outro e chegou à conclusão, isso é o Espírito Santo. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. A nossa mente, quando foi criada, era uma mente que não tinha limites para a humanidade. De vez em quando você vê um cara superdotado aí, né? Uma criança que aprende a ler sozinha e tal. Na antiguidade, os homens eram muito inteligentes. Como diz ali o Adalto Lourenço, os homens chegavam com um fogo a uma temperatura que hoje você só consegue chegar com determinados equipamentos e estruturas extremamente avançadas tecnologicamente. Eles faziam isso naquele tempo. As construções e outras coisas mais. O homem foi criado com uma mente, Deus deu essa mente a eles. Então tudo que nós fazemos, as conclusões que nós chegamos, é de uma inteligência que Deus dotou. Agora nós não podemos chegar às conclusões espirituais na palavra de Deus, por mais lógica que tenha, uma lógica, vamos dizer assim, divina, se não for por meio do Espírito. Se não for por meio do Espírito. Teve um pastor que certa vez escreveu, disse que uma criança que estuda na escola dominical, um adolescente, um jovem, ele tem mais conhecimento do que Sócrates, Platão e os grandes filósofos da antiguidade.
Principalmente Sócrates e Platão, que eles são considerados assim filósofos mais religiosos, porque eles tratam muito do problema da alma, do ser humano. Não é essa classificação que eles dão. Estou dando essa classificação para a gente poder entender, dentro do nosso contexto. Uma criança um jovem que frequenta a escola dominical, ele vai saber mais da vida que esses homens. Por quê? Porque é sabedoria divina. E como é que ele chega a essas conclusões? Como é que você chega a determinadas conclusões? Como é que os nossos irmãos pastor, às vezes o Alexandre me pega ali, assim, você viu isso? Eu olho pra cara dele assim, cara, eu não vi isso não. Cara, mas você tá certo, é isso mesmo. Cara, fora de sério. Aquela conclusão que a Samira chegou, eu tinha chegado em casa anteriormente. Falei, não vou falar sobre isso e tal. Aí ela chega pra mim, pastor, olha aqui isso assim, então é isso assim. O que é isso? É o Espírito Santo dando entendimento para o crente a respeito da sua palavra, revelando, governando o seu coração por ela. E por último, eu vou pular aí algumas coisas, subjugando todos os seus inimigos. Então nós temos alguns textos aí que vão falar sobre isso. Então eu vou pular e vou sintetizar isso para a gente acabar, porque eu disse que ia acabar meio-dia 15, vou acabar meio-dia 20, tá? Cristo, por intermédio da palavra do Espírito, não somente venceu todos os pecados e nos mantém em sintonia com o seu Espírito, mas também vence os nossos inimigos. E embora os nossos inimigos lutem e se contorçam, Cristo pode pegá-los e usá-los, e fez isso, e vai fazer isso, como estrado dos seus pés. E ele subjuga como? É a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, nós temos a tentação ali do Senhor Jesus no deserto. Aquela tentação ali, aquele episódio ali é muito interessante. Por quê? Porque como é que Satanás vence o diabo? Pela palavra. Satanás diz, transforma essas pedras em pães. A palavra de Deus diz que nem só de pão virá o homem. Se joga daqui abaixo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele vai. E no final diz assim, Satanás o deixou. Satanás o deixou. Ou seja, ele foi vencido. Ele foi vencido. Pelo poder da palavra de Deus. A Escritura vai dizer que todos os inimigos serão colocados sob seus pés. Tem um texto aqui que eu botei aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Eu não lembro que eu coloquei isso aqui, mas eu vou abrir aqui, que eu já vou lembrar. 1 Coríntios, capítulo 2. De 1 a 5. Veja aqui o verso 4. Paulo dizendo ali que a pregação dele não foi um discurso com ostentação de linguagem. Por quê? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, mas em demonstração do poder e do Espírito. Ele pregou a palavra de Deus, simplesmente. E o Espírito Santo acompanhou essa pregação, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É esse mesmo poder da palavra que afastou Satanás. Ele foi embora. Porque quando nós estamos lutando contra o nosso inimigo, qual é a arma que nós temos? Dos dados inflamados do maligno. O escudo da fé. Esse escudo da fé, você tem aonde? Aonde esse escudo é produzido? Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai destruir. É a palavra de Deus que vai acabar com o intento de Satanás na nossa vida. Por isso, quando ali Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitável. Uma coisa você não pode fazer sem a outra.
E a sujeição a Cristo, a Deus, se dá por meio do quê? Da palavra. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 25 e 26, ele diz assim: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser vencido, destruído, é a morte. Ele já fez isso. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 15, diz assim, que ele expôs ao desprezo os principados e potestades, triunfando deles na cruz. Agora, o que está faltando? Está faltando o Senhor Jesus Cristo voltar. Porque o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Um dia, como as Escrituras nos dizem, Deus irá pisar completamente sobre ele. Ele já pisou nas cabeças da serpente. O poder do diabo foi completamente dissolvido para aqueles que são deles. Eles não têm mais domínio sobre ele. Por mais que atentem e perturbem. Ele não tem mais poder de lançá-los no inferno. É lógico que a Escritura vai dizer que quem lança no inferno é o Senhor. Entendam, né? Conduzi-los ao inferno. Ele não tem mais esse poder sobre eles. E ele já foi destruído na cruz. Essa obra foi iniciada quando Jesus estava na terra. E agora ela está se seguindo para o final. É a declaração de vitória para a conclusão final. A assinatura do acordo de paz. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou pegando uma figura da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra terminou, tem até filme que passa até hoje em dia de determinados lugares longínquos que as pessoas ainda acham que a guerra continua. Quando a guerra terminou, quando o exército alemão, a nação alemã, reconheceu a sua derrota, muitos lugares ainda estavam ocupados. E o que eles fizeram? Saiu dizimando tudo. Eu não sei se vocês viram o retorno do soldado Ryan, o resgate do soldado Ryan. Ali é um momento que a guerra praticamente já tinha acabado. O momento final ali, né, você vê o filme, ele está em plena Segunda Guerra. Mas o momento final ali, quando aquele capitão morre, eles já haviam vencido, mas eles tiveram que combater. E muitos desses alemães que estavam fugindo, saindo desses lugares ocupados, tiveram que guerrear. Por quê? Porque as tropas que estavam ali presentes estavam lutando. Porque eles estavam passando, estavam devorando tudo. Quando o Tratado de Paz foi assinado, nenhum conflito existia mais. Em nenhum cantão, em lugar nenhum. Eu não sei quanto tempo isso demorou, se demorou uma semana, um mês, não sei. Mas a nossa realidade hoje é semelhante. O Senhor Jesus Cristo venceu na cruz. Ele esmagou a cabeça da serpente. Aí a Escritura vai dizer assim, o diabo desceu à terra feroz, sabendo que o seu tempo é findo. Então, nesse período, o que ele está fazendo? Ele está atormentando, ele está destruindo, ele está querendo destruir. Porque ele sabe que já foi vencido. E nós estamos aguardando esse dia. O Senhor Jesus vai voltar e vai dar por completo a destruição do pecado e do mal na terra, nesse mundo. É isso que nós estamos vivendo hoje. Satanás, ele trabalha com, muitas vezes, a nossa cegueira e a nossa ignorância. E nós temos que lutar contra ele, com as armas que nós temos. E que armas são essas? A palavra do Senhor. Mas a Escritura diz que uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo fez na nossa vida, aplicando essa salvação, é subjugando os nossos inimigos. E isso ele fez desde o início da história da redenção, na promessa de Cristo,
A vida de Ló é uma demonstração clara disso, de Deus subjugando Satanás. Porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. Calvino, quando faz um comentário de Romanos, capítulo 1, a primeira vez que eu li, eu me choquei, que a linguagem dele é uma linguagem forte, mas é uma linguagem imprecisa. Ele diz que Satanás é o cão de Deus, é o verdugo, é aquele que exerce a justiça divina. Ele está na mão do Senhor, pura e simplesmente. Ele é um servo. Às vezes a gente não entende isso. Mas você percebe claramente que quando as pessoas são entregues, quando uma cidade é entregue a Satanás, quando pessoas são entregues a Satanás, o pecado começa a crescer de forma demasiada, como aconteceu em Romanos. Qual a explicação? O juízo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que nos últimos tempos o Espírito vai ser tirado da terra. Ou seja, não vai haver mais convencimento. Os homens se tornarão, cada dia irão de mal a pior. E por quê? Porque as trevas venceram. Não. Porque é juízo de Deus sobre os homens. Isso é muito claro ali no livro de Apocalipse. E a igreja, que é a igreja perseguida, a igreja sofredora, ela vai estar ali. Mas Deus vai estar o quê? Guardando. E vai chegar um momento na vida da igreja que vai se ver claramente, como foi lá no Egito, Deus separando aqueles que são seus daqueles que não são. Deixando muito claro, como ficou claro para os egípcios, que chegaram para Faraó e disseram assim: Faraó, larga esse povo, que isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Eles reconheceram. Porque Deus fez diferença entre o arraial de Israel e o arraial dos egípcios. E tudo isso ele faz porque a sua obra foi perfeita na vida eficaz, na vida do seu povo. Passei um pouco, viu? Mas a gente encerra por aqui. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Depois quiser me pegar, depois aí pode vir falar comigo. Vamos orar então para nós terminarmos. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e só ficar grato diante do Senhor, ó Pai. E Senhor, também assim, em êxtase, por causa do grande poder, do grande amor, da sua grande misericórdia para nós, pecadores, demonstrado na pessoa do Senhor Jesus. Te agradecemos por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Teu nome seja louvado. Amém.